Fala galera, tudo certo? Estamos aqui, mais um CaletCast, Lucro Além do Óbvio. E esse episódio está sendo gravado durante o evento Código, edição Rio Grande do Sul 2025. Que bom que tu está aqui assistindo a gente, porque a gente está no meio de muita gente inteligente que investiu um sábado inteiro para melhorar os seus negócios, para trazer mais soluções para a sua vida e para a sua família e para conhecer pessoas que vão te levar para o próximo nível. Eu estou aqui do meu lado com a minha esposa, amor da minha vida, Ana Paula. Bom te ter aqui, amor da minha vida. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu nesse evento maravilhoso. Estou muito feliz com a nossa entrega. Está sendo muito gostoso viver esse código número 2. E já estou ansiosa para o número 3. E tem novidade para a gente contar até o final do podcast. Pode contar. Pode contar? A gente vai publicar depois. Meu irmão, meu sócio, meu parceiro, Caio Barbosa. Prazer estar aqui, irmão. Prazer vir pela primeira vez a Porto Alegre, ser tão bem recebido. Tenho certeza que é a primeira de muitas e muitas vezes. Com certeza. Que a gente vai vir. E estamos aqui também com minha maravilhosa esposa. Primeira participação num podcast. Primeira vez que palestrou. Um arraso. Um dia de muitas primeiras vezes. Amém. E o primeiro CaletCast gravado com plateia. Bate palma aí, plateia. Tamo junto ou não? Tem família, tem amigo, tem casal, tem funcionário, tem colaborador, tem parceiro, tem sócio, tem cliente. Tem filho. Tem filho, tem gente que já virou cliente um dos outros aqui. Tem gente que descobriu que precisa ser cliente do outro. Tem grupo de mulher sendo criado. Gente, o ambiente muda. E este episódio é para a gente falar sobre o poder da ambiência. Poder da ambiência, o ambiente mais forte da gente sempre é a família, independente do formato que seja a tua família, tá, gente? Sempre é a família. E tem pessoas que têm o teu sangue, mas infelizmente ou felizmente não vão fazer parte do teu núcleo duro. Não vão fazer parte daquele ambiente extremamente seguro, onde tu pode chorar, onde tu pode contar os teus problemas. Mas preocupe-se em estar em um ambiente foda, em um ambiente que te eleve, te cuide, mas não te prenda. Porque normalmente quem mais te ama é quem mais tem medo por ti. E às vezes quando a gente conta um plano, principalmente planos audaciosos, as pessoas vêm e dizem assim, é um bom plano, mas se der errado, essa pessoa normalmente ela não está te puxando para baixo. Ela tem medo que tu quebre a cara. E se tu quebrar a cara, tu vai sofrer e ela vai sofrer por ti. Normalmente, quanto mais amor envolvido, mais medo envolvido. É só pensar nos teus filhos. Tu tem muito medo por eles, porque tu não quer que eles se machuquem. E por isso que nem sempre tu é um bom conselheiro para o teu filho. Não que tu queira o mal dele, mas a visualização que tu tem do mundo para ele é diferente da que ele tem. Ana Paula, o que tu tem para nos dizer sobre o poder da ambiência na tua vida? Bom. Plateia, se prepare que vai ter pergunta para vocês também. Falando em ambiente, o ambiente onde eu nasci e cresci foi um ambiente de muita... vou dizer pobreza, mas assim, é um ambiente muito simples, onde as pessoas passavam bastante dificuldade e eu sabia que se eu continuasse naquele ambiente, eu ia ter o mesmo resultado. E eu sempre fui muito clara que eu não queria mais viver nesse ambiente. E na época do meu ensino médio, onde eu estudei escola pública, não se tinha a cultura dos professores incentivarem os alunos a fazer faculdade. Nenhum professor do meu ensino médio, terceirão, nenhum professor me disse assim, Ana, o que tu acha de ir para a URGS? Ninguém me incentivou. Só que por eu estar naquele ambiente familiar, onde eu via situações de dificuldade, de
Muitas vezes até de querer ter uma coisa e não poder, eu sabia que eu precisava ir para outro ambiente. Não tinha condição nenhuma de pagar uma faculdade, porque eu não tinha patrocínio. Não porque eu não tenho meu pai, eu tenho, mas meu pai não tinha condições mesmo. E eu percebia que eu precisava fazer algo a mais. Só que eu não tinha conhecimento. Eu achava assim, quem faz URGS é rico, era a cultura, é o que as pessoas diziam. E eu disse assim, eu preciso estudar, continuar estudando. Então eu saí do curso técnico e saí do ensino médio e fui para o curso técnico. E ali os professores eram outros, né? E tinham uma mentalidade realmente de incentivo. E só ali eu consegui entender que eu poderia estudar e tentar uma vaga de bolsa, entender o mundo de ProUni, de URGS. Eu não tinha a menor ideia, ninguém me falou. Só de eu mudar o ambiente, eu consegui entender que eu poderia ter resultados diferentes. E foi no curso técnico que eu disse, vou para a faculdade. A professora me incentivou e eu vou para a faculdade. E eu não tinha dinheiro para pagar, mas eu vou mesmo assim. E eu já estava no primeiro semestre, eu comecei a estudar para o Enem, porque eu preciso bolsa, porque eu não tenho condições de pagar mais de 2 semestres. Eu estava atrasando contas para pagar a minha faculdade. Então, assim, terceiro semestre eu não dou conta mais. Eu sabia disso, já era calculado. E aí eu comecei a estudar, eu preciso passar. Se eu não passar, eu vou ter que parar de estudar, e eu não quero. Então, eu consegui a bolsa, consegui passar. Graças a Deus eu podia escolher, inclusive, com a minha nota. E na faculdade era um outro ambiente de crescimento, não que ter uma graduação muda alguma coisa, mas estar naquele ambiente faz a tua mente abrir, faz realmente... Tudo que aconteceu na faculdade molda tudo que te transforma. E na verdade, foi estar no ambiente curso técnico. Exatamente. Foi se sentir incomodado no ambiente que tu vivia e procurar um novo ambiente. Nesse ambiente, uma fala desencadeou toda a tua vida até aqui. Exatamente. Uma fala que é saber que era possível ter um ensino superior. E aí de ensino superior, a trajetória aconteceu. Uma fala de um professor. E é engraçado que essa percepção de que não existia incentivo para estudar no meu ensino médio, eu fui descobrir só muito depois que ela não era só minha. Porque eu tive a oportunidade de me conectar com Jefferson, que é um colega de contabilidade? de CRC do Calete. E lá ele disse assim, eu te conheço. Eu disse, me conhece. Eu não me lembrava dele. E aí ele, a gente estudou junto no ensino médio. E eu, mentira, a gente estudou. E eu, é mesmo. E eu comecei a lembrar e tal. E aí eu comentei com ele, nosso ensino médio foi puxado, né? Porque, né, como que tu vê? E ele é mestrado da URGS hoje, super contador de sucesso, muito, muito competente. E eu disse assim, como tu chegou até aqui? Daí ele, porque nunca ninguém me disse no ensino médio que eu podia fazer uma faculdade. Daí ele disse, é sério? Tu pensa isso também? É verdade, ninguém me disse também. Só que eu fui atrás e eu, é a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ele. E a gente só chegou a esse denominador comum quando a gente conversou. Então, hoje eu olho as minhas colegas de ensino médio numa realidade totalmente diferente da minha, porque eu escolhi sair daquele ambiente e elas não. E trazendo para o ambiente empresarial, a Bruna comentou tu viveu uma experiência de enxergar um ambiente de empreendedorismo que não deu certo, né, quando tu era mais nova. O que tu sentia com isso? Foi também esse ambiente que te impulsionou para outros, né? Eu passei um pouco, muito parecida a minha história com a da Ana, só que ainda tinha o fato da minha referência, pai e mãe.
de tentarem a parte de empreender e diversas falhas. Então, para mim, crescendo nesse meio, eu entendia que empreender era muito difícil, a chance de insucesso era extremamente alta e eu achava que isso não era para mim. Então, foi quando eu decidi, vou para o corporativo, já são empresas consolidadas. Sim. Vou num ambiente mais... Tu tinha... Era repelente ao empreendedorismo. Isso aqui não dá certo. Exatamente. É importante que a Bruna falou que ela achava que não era para ela. Bom, gente, isso era uma piada interna, já que o Caio falou, eu vou explicar as áreas de... Tá? Não, eu complemento nessa parte, tá? Boa, Bruna, que bom. O dia que uma vez, numa conversa, a gente tem bastante troca, principalmente o Caio estando nessa parte do empreendedorismo, já frequentando ambientes de crescimento. No mundo corporativo, a gente senta e tem as nossas trocas. E aí, um dia ele chegou para mim, de uma palestra do Caio Carneiro, e o Caio falou que numa empresa com uma cultura de vendas, sempre tem espaço para um bom vendedor. E eu disse, não. Ele, como não? Eu falei, hoje eu me sinto numa inércia de que eu não posso fazer nada. Eu não posso contratar um vendedor novo, porque eu tenho apenas 6 vagas de vendedores. Não, você não pode ter um 7º? Se o Caio Carneiro virar para você e falar assim, me contrata que eu faço o seu faturamento do ano em 1 mês. Eu não posso. Porque eu já tenho as 6 pessoas. Se a Bruna decidisse, beleza, eu demito um dos 6 e contrato o Caio Carneiro. Não posso. Que não é simples assim. Porque não é tão simples assim ter uma demissão. Dentro do corporativo, a gente tem que desenvolver as pessoas, tem que pensar... Fiz tudo o que foi possível para essa pessoa ter se desenvolvido, para ter entregado melhor, para aí sim pensar numa demissão. Novamente, não julgo, não está errado, mas aquilo já não me preenchia mais. Não, gente, e o bom do exemplo da Bruna, ela vive numa empresa que dá sucesso, que tem resultado. Não é uma empresa à beira da falência, longe disso. Longe, somos líderes do mercado, empresa referência no ramo que a gente atua. E é isso, não está errado. É a parte da estrutura, funciona dessa forma e se você está lá, você está de acordo. Se você não quer, a gente tem que jogar um jogo diferente. E o bacana de interpretar isso é que aqui a gente teve 3 cenários diferentes, né, que a Ana e a Bruna trouxeram. Um ambiente que não tem visão de se desenvolver, que era o ambiente que a Ana viveu. Um ambiente da Bruna em que um dos ambientes tentou daquele jeito e deu errado. E o ambiente atual que dá certo, mas de um jeito que não toca o meu coração. Gente, tem que tocar o teu coração. Não adianta. Se não fizer sentido se não fizer sentido no teu coração, não vai fazer sentido na tua energia. Mas existem jeitos melhores. É o que a gente aprendeu. O Caio cantou no meu ouvido, quando nós estávamos agora com a ligação com o Johnny. O Johnny disse, quando eu entrei, eu faturava 90 mil, investi 50, né? E levei 5 anos, ele falou? 6 anos. Enfim, quando eu entrei, eu não imaginava que 6 anos depois eu estaria do tamanho que eu estou hoje. A gente fez em 1 ano e meio. A gente não está do tamanho do Johnny, mas o gap, Caio e Calete, em 1 ano e meio, é muito maior do que o do Johnny em 6 anos. Do ponto A para o ponto B que a gente levou. Por quê? Porque ele carregou um monte de pedra para a gente. E o ambiente certo é sobre isso. É sobre, eu e você demoramos 10 anos para construir, eu posso ensinar alguém a fazer em 2. Sim. Muito, muito menos tempo. E hoje tempo é o nosso ativo mais valioso. E o mais louco, gente, é que o que vocês sabem, o que a gente sabe até agora, não fica de fora. Não fica de fora. Tu aprendeu muita coisa. Tu foi atrás. Eu estava comentando com alguém hoje de manhã, eu acho. Hoje de manhã eu estava comentando que quando falta venda, quando o resultado não é bem aquele que tu espera, normalmente, como o brasileiro empreende por necessidade, ele acaba indo no conforto que ele é. Ele empreende no ramo em que ele é especialista.
E eu costumo dar sempre o exemplo. O cara que é bom de cachorro, abre uma pet shop. O cara que é bom de Opala, abre uma oficina. O cara que é bom de contabilidade, abre um escritório de contabilidade. E só pelo nome ele já chama de escritório. Porque para ele não é uma empresa. É o meu escritório que talvez, por sorte, trabalham mais pessoas. E aí tá tudo bem. Não bateu a meta, o que ele faz? Pós-graduação. Ah, não, agora eu vou ficar melhor. Eu vou aprender sobre holding. Daí o cara vai lá e aprende sobre holding. E detalhe, ele aprende sobre holding numa pós-graduação de 2 anos. Isso. Por um professor que muitas vezes não estrutura uma holding para empresários. Ah, tem mais isso. Exatamente. A grande diferença da educação empresarial e o ambiente ser porrada, gente, é que quem está dividindo contigo é quem faz. É quem faz. Eu sou professor, eu amo ser professor. E talvez a minha... Bom, a nossa empresa nasceu, a Calete Contabilidade nasceu porque uma aluna me fez uma pergunta e eu não sabia responder, gente. Você sabe dessa história? Sim. Mas conta, é bonito. Eu pedi demissão, porque não dava tempo. Eu trabalhava em Porto Alegre até às 18, tinha que dar aula às 19h15 em Gravataí. Então era uma loucura. Né? Tipo assim, só 1 hora e pouco com trânsito, não dava. Eu pedi demissão e vou dar mais aulas, vou trocar um salário pelo outro. Isso eu pedi demissão em agosto de 2013. Beleza, aquele segundo semestre dei aula pra caramba. Fevereiro de 2014, eu entro na sala de aula, deu umas 2 semanas de aula, devia ser início de março. A aluna me pergunta, Calete, essa alteração do ICMS lá, dos derivados do leite, como é que tu está fazendo? E eu não tinha a mínima ideia do que ela estava falando. A legislação tributária do ICMS tinha mudado de 31 para 1º de janeiro. Eu não vivia mais a cena empresa de serviços contábeis. Então eu não tinha cliente reclamando desse problema. A primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu percebi que eu não tinha ideia do que ela estava falando, eu pensei, eu vou ser um professor daqueles que eu odiava. Gente, isso foi início de março. 14 de abril de 2014, nasceu a Calete Contabilidade. Eu disse, eu preciso estar vivendo a realidade para ensinar bem na sala de aula. Senão eu vou ficar distante da realidade. E ambientes distantes da... A Ana viveu um ambiente distante da realidade que ela queria. E aí por isso que ela foi procurar. A Bruna repeliu o empreendedorismo no começo da carreira, porque ela não era aquele ambiente que ela queria. E a gente, no dia a dia, às vezes a gente não repele porque a gente não sabe que existe. É um ponto cego. Sim. Não enxerga, não está enxergando. Me fala, Caio. Eu adoro perguntar. Manda. O que tu acha que foi o maior ponto cego? O que tu olha para trás hoje? Olha lá para janeiro de 24, quando tu entrou em grupo de mentoria. Qual era o maior ponto cego do jeito que tu enxergava as coisas que hoje tu pensa assim, nossa, que besteira? Não, hoje na vivência que eu tive no FIRE, foi sem dúvida alguma a questão de eu focar meu escritório e minha fala somente em contabilidade. O escritório faz o quê? Contábil, fiscal, DP, BPO e societário. Ponto. E uma advocacia trabalhista? Não tenho. Porque todas as vezes que eu tentava fazer uma parceria, não dava certo. Porque eu não tenho demanda mensal, graças a Deus, de um processo trabalhista. Então, eu vou chegar, eu virar para o meu cliente e falar que ele precisa de uma advocacia trabalhista recorrente mensal, sendo que eu não usava. É difícil você vender isso. E daí, foi exatamente isso que mudou completamente minha visão no clube, porque justamente do contador deixar de ser só o contador e passar a ser a solução para todas as dores do cliente. Porque o contador, ele tem o principal ativo do seu cliente, que é a confiança. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor e também a favor do cliente. Sim. E daí entra a questão do clube, porque a gente sempre fazia parceria antes e, sinceramente, nunca deu certo.
Por que no clube deu? Justamente porque eu entendia, eu reforçava isso sempre que, vamos supor que você é um especialista em recuperação de crédito tributário. A gente estabelece uma parceria, você é meu especialista, beleza, agora você representa e atende meus clientes. Legal. Se a gente não tivesse no ambiente do clube e você pisasse na bola comigo, você perderia o acesso aos meus clientes. Sim. A partir do momento que a gente está no clube e você pisa na bola comigo, você pisa na bola com o clube inteiro. Exatamente. Ou seja, você tem muito mais a perder do que eu. E daí quando essa chavinha virou na minha cabeça, eu falei, cara, eu tô numa mina de ouro. Porque para estar nesse ambiente, o pessoal paga caro. Logo, o pessoal confia no próprio trabalho. Então, inicialmente, eu confio na pessoa. Obviamente, não são todas as parcerias que dão certo, faz parte. Mas a gente muito mais acertou do que errou. E tem um caso que eu falo que ele está em processo, mas tem tudo para dar certo, de um cliente do escritório que ele só abriu a empresa comigo porque ele precisava de uma solução de plano de saúde, e daí ele abriu a empresa comigo porque eu tenho um especialista em plano de saúde, beleza, e daí ele foi no escritório. Então assim, ele é um cliente, não tem movimentação, não tem faturamento, não tem funcionário, não tem nada. Ele só tem empresa porque o plano de saúde pela PJ era mais barato do que pela PF. Exato. Era mais barato ele manter a contabilidade numa PJ mais o plano de saúde do que o plano de saúde na pessoa física. É um cliente que ele me paga uma recorrência de R$185 por mês. Pensa. É um cliente importante, gente? Demais. Demais? Demais. Por que é importante demais? Porque ele foi no escritório para me conhecer, beleza, conheci um pouquinho mais sobre ele, e ele falou que ele se aposentou porque ele já atingiu liberdade financeira, e daí ele quer passar o resto do tempo dele, ele era jovem ainda, devia ter uns 50 e poucos anos, dando consultoria financeira gratuitamente para empresários de modo geral. E daí eu virei para ele, eu falei, por um acaso você já tem um plano de sucessão bem estabelecido? Ele, não, por quê? Eu falei, você sabe que não tendo um plano de sucessão bem estruturado, você vai consumir aproximadamente 20% do seu patrimônio no momento da sucessão? Ele, caramba, não sabia. E falou, e digo mais, o patrimônio é seu, sua família não vai ter acesso, só vai ter acesso depois. Ou seja, a sua família vai ter que ter os 20%. Exato. Sua família, se não tiver processo nenhum, ela vai ter que se endividar, queimar o patrimônio, ou seja, pode consumir muito mais do que os 20%, para ter acesso ao dinheiro que, porra, é nosso. Ele falou, caramba, eu não tinha pensado nisso. Justamente, eu vim aqui para a gente pensar em fazer uma holding. Falei, legal, só que uma holding é um processo que leva alguns anos. Então, ou você gasta bastante agora para se garantir, ou a gente cria um processo que vai levar algum tempo, ou eu estou aqui para te apresentar uma terceira opção, porque eu sou esse tipo de contador, eu levo para você a solução. Você já pensou em usar seguro de vida como estratégia de sucessão patrimonial dele? Não, como é que funciona? Falei, para isso, fala com a minha especialista, Marina Mota, agradeço ela demais, mulher fodástica. Ela falou com esse cliente e a comissão que o escritório receberá, se ele fechar com a gente, porque está em processo, nos próximos 5 anos... Se ele fechar com ela... Se ele fechar com ela, vai ser de R$900 mil. O cliente de 180 por mês é importante, sim ou não, gente? Aqui. Vocês já imaginaram ganhar uma comissão de R$900 mil, gente? Qualquer um que senta na tua frente tem capacidade de dinheiro. Você só precisa saber identificar. Daqui a pouco não é o teu produto que ele realmente precisa.
mas ele precisa de algum produto. Então, ser um bom profissional, que eu tenho certeza que tu já é, e a maioria de nós somos mesmo, no Hot Seat, alguém aqui tem problema de, cara, alguém levantou em alguma mesa do Hot Seat o problema de que, cara, eu perco muito cliente porque eles ficam muito pouco tempo comigo? Eu já tinha certeza dessa resposta. Se tu perde pouco cliente, eles ficam pouco... Se tu não tem esse problema, é porque os caras confiam em ti. E confiam em ti porque o que tu promete, tu cumpre. Sim. O Caio trouxe aqui, o contador e trouxe esse exemplo que é absurdo, né? De R$180 para 900 mil. É incomparável. Mas não é só o contador que tem a confiança do seu cliente. Independente do ramo que tu atua, o teu cliente confia em ti. Quando ele te liga, por mais que ele negocie preço, por mais que ele negocie entrega, e tu diz assim, cara, daqui 35 dias o produto vai estar na tua empresa, e ele diz ok, desliga o telefone, ele confia em ti. Ele vai fazer todo o planejamento de vendas, de estoque, de produção dele, baseado na tua palavra. E se tu não tem o problema de perder cliente, como aqui ninguém levantou a mão, não tem esse problema, é porque tu cumpre, né? Eles têm a confiança dos clientes deles ou não, Caio? Sim, sem dúvida. Qualquer empresário pode ser um ponto de ecossistema, sim ou não? Sim. Tu conhece algum empresário que não é contador, que tem um ecossistema sendo criado? Conheço 2. E eles estão do Connection, né? É. E eles estão felizes? Muito. Gente, a gente não tinha ideia disso. A gente não tinha ideia disso tempos atrás. Não, e mais, quando eu entrei no Fire, eu não entrei com essa cabeça. Não, eu óbvio que não. lá. Sim. Alguém quer contar algum problema do Hot Seat que foi resolvido? Assim, cara, Calete, fiquei muito feliz em ouvir essa dica. Alguém quer fazer algum relato aí? Por favor, aqui. Fala, peraí. Fala teu nome para ficar registradinho. Me meto em cada um. Tá, então tá. Então eu sou a Aline Dil e, enfim, eu sou psicóloga clínica empresarial. Então eu levei para o Hot Seat, que na parte de psicologia clínica na nossa cidade, que é uma cidade pequena, né, interior aqui, São Sebastião do Caí, né? Quem é daqui sabe, então é pequena mesmo. Eu alcancei o topo no que fala de atendimento clínico. Claro, é uma cidade pequena, né? Então, assim... Parabéns de qualquer jeito. Tem gente que está lá há muitos anos e não atingiu a cidade toda. Enfim. Não desmereça os seus resultados, gente. Sim. É que é constrangedor falar, parece que a gente está inflando o ego. Então, a gente tomar um cuidado para falar sobre isso, assim, né? Mas, enfim... no que diz respeito ao atendimento clínico, eu cheguei num lugar que não tem mais muito para onde ir naquele ambiente. Então, para que eu fature muito mais, eu preciso abrir muito horários para que eu possa atender cada vez mais. Sim, por quê? Mas acaba que eu acabo me esgotando demais nesse sentido. Então, o meu interesse agora é escalar. E junto com o William, né, que é contador especialista em profissionais da saúde, a gente uniu as duas coisas e estamos num novo motor, que seria a educação. E aí no Hot Seat a gente estava conversando e as gurias falaram sobre eu pensar em evento para mulheres, né, eventos para que as minhas pacientes ou pessoas que me conhecem venham conectar comigo para que eu possa levar o conhecimento, porque, enfim, tem várias coisas que dentro da psicologia eu posso trazer. Tanto empresarial, que é um dos meus braços, quanto clínica. E confesso que já é uma ideia que eu já tinha pensado muitas vezes. O William, inclusive, fala muito sobre isso, sobre, por que tu não vai? Faz um evento para mulheres. E sempre vem aquela coisa na cabeça de, tá, mas alguém vai querer me ouvir? Quem vai querer me ouvir? Né? Eu sou ótima como clínica, mas será que eu sou boa para estar numa mentoria, para estar numa palestra, para conversar sobre isso? Será que eu tenho esse conteúdo? Então, conversando com as gurias ali, elas me motivaram aqui, já movimentei, já botei no papel, já criei ali uma caixinha no Instagram. Ótimo. Já tá respondendo, já disse, eu quero. Eu fiquei, meu Deus. E são pessoas que não estão aqui?
Tá. Os meus pacientes estão Que- respondendo, não estão... Não, eles estão respondendo, mas eles não estão aqui no evento. Não, eles não estão aqui. Exatamente. Não, só para validar mais ainda, né? Porque tipo, aqui ainda tem um caráter emocional. Ah, que legal, ali tá a Aline, eu vou compartilhar. Mas se a galera tá respondendo imediatamente, 10 minutos de post já tem um monte de resposta. E é engraçado o seguinte, isso não é uma coisa que assim surgiu na sua cabeça misteriosamente hoje, aqui, agora. Já está na sua cabeça há algum tempo e te faltava só uma faísquinha para você tomar a iniciativa. Exato. O nome dessa faísquinha é o quê? Ambiente. gente, parabéns, Aline. Parabéns. Parabéns. Passar uma de palmas para esse grupo que está nascendo aqui, gente. Tem uma frase que eu falo sempre, né? Desde que, enfim, a gente começou nesse movimento, que é a importância de sentar nas mesas certas. E é isso, né? A gente poder estar em lugares onde estamos juntos para que a gente possa fazer com que as pessoas ao nosso redor também cresçam. Né? Que a gente não seja um empresário egoísta em que eu pego todo o crescimento para mim, não divido. Então, isso é a importância da ambiência. Tem data já? Boa, coloca a data. Coloca a data. Eu não vou ir, mas eu vou levar a Ana e vou ficar na frente, buzinando. Não, buzinando não, que eu vou atrapalhar. Tá? Até dia 30 de setembro, então? 30 de setembro é o teu aniversário? Não, então tá dia aí. 30 de setembro. 30 vai de ser o setembro, evento. marcamos. Mulherada, 30 de setembro. Bota no Google aí, dia inteiro, evento. Só escreve isso. Tá? A gente E vai aguarde passar. para mais informações. Hã? E Aguarde aguarde para mais e-mail e WhatsApp para mais informações. A gente vai colocar na descrição do podcast. Isso aí. Tá registrado, tá registrado. E o que acabou de acontecer aqui é o exemplo do que eu ia falar, juro, tá, gente? Quando o Caio pegou a palavra. Do código. Não, e quando a Aline falou assim, sentar nas mesas certas. Eu pensava que sentar nas mesas certas era, cara, eu tenho que sentar com esse cara aqui que ele é gigantesco. Sentar nas mesas certas, com esse cara que é gigantesco, também vai te ajudar, é óbvio, né? O cara trilhou caminhos de muito sucesso, é óbvio que uma palavra dele vai te ajudar. Mas mesa certa é a mesa que tem a intenção de dar certo e que pensa parecido. A gente não vai pensar igual. Tu não vai fazer um evento que nem o que a gente está fazendo hoje. Ponto. Mas eu sei que eu posso fazer um evento. Eu sei que eu posso melhorar a vida de alguém. E uma coisa para falta de confiança. Quem aqui, levanta a mão quem aqui conversa sozinho. Quantas vezes tu já te chamou de idiota na vida? Talvez não com esse termo, mas assim, cara, não é pior que é verdade. É ou não é? Agora pensa o quão idiota era o quão idiota tu era 5 anos atrás, comparado com hoje. Não que tu era um idiota, mas comparado com a vida que tu vive hoje, a cabeça que tu tem hoje, tu não sabe muito mais hoje. Gente, tem pessoas com mais idade que tu, que ainda não descobriram o quão idiota é o termo para a gente dar risada, tá? Mas o quão idiota elas estão. Por que eu estou dizendo isso, Aline? Porque se tu voltar 5 anos atrás e tu conversar com essa pessoa, sabe aqueles exercícios? O que tu diria para o Calete de 50 anos e o que tu diria para o Calete de 18 anos? Tem gente que tem 40 anos de idade hoje, mas pensa como a Aline e o William pensavam quando tinham 20. A gente tem muito a agregar na vida das pessoas. E todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Calete, mas não é o meu objetivo. Tá tudo bem. Mas é uma linha muito tênue, mas é importante, tá? Mentalidade rica, pessoas de mentalidade rica, elas valorizam o quanto sabem. E quem entende isso por ego é que está pequeno, não é tu que está errado. Anotem isso. Quem entende isso por ego é quem está pequeno. Porque se tu chegar se qualquer um de nós aqui, falar um resultado grandioso, legal,
Tu vai ficar triste ou tu vai parabenizar a pessoa? No Hot Seat aí, a pessoa te falou um problema, mas ela teve que trazer o contexto da empresa dela, né? E tu não admirou as pessoas? Tu não sentiu assim, olha o tamanho dessa empresa, que legal. Olha o que esse cara vive. Olha o que essa mulher faz. Gente, esteja em ambientes seguros. Faz muito sentido. Mais alguém quer dividir o Hot Seat? Não? Boa! Pega ele. Deve ser bem tranquilo os probleminhas dele. Né? Eu sei que não. Achou uma solução? Então tá. Gente, eu sou sucessor de uma empresa que fatura 35 milhões no ano, mais ou menos isso. Acho que vai bater isso esse ano, se Deus quiser. E a gente trabalhar também, né? Estamos num momento de fluxo de caixa bem apertado, como quase toda empresa do Brasil, né? Bem normal. E bem numa virada, num ponto-chave, que o nosso contrato, a gente tem contrato com a prefeitura, com o órgão público, e na virada desse ano para o próximo tem um novo contrato vindo, né? Hoje, graças a Deus, a empresa ela é lucrativa, está tudo certo com ela no mês a mês, mas a gente tem uma carga tributária fiscal muito grande para ser resolvida do passado. Então, não é o momento perfeito para fazer uma sucessão, né? Acho que também não tem momento perfeito, mas a mudança de contrato, ela nos obriga a fazer um grande investimento em maquinário, né? No nosso caso, são veículos. Então, a gente está num timing que bem provavelmente eu vou ter que cortar uma perna, um braço da empresa, vou ter que diminuir a empresa, vou ter que dar alguns passos atrás para que ela cresça de forma mais saudável. Tudo que pode ser feito, óbvio que, né, já matei várias e várias opções, já conversei com mais de 5 contadores, mais de 10 tributaristas, já esgotei quase todas as opções, a gente está realmente num momento bem difícil, que não tem tanta saída, e a Ana me trouxe que talvez uma boa saída seria procurar um sócio, né? Eu acho que isso eu realmente não tinha pensado. Se é para entregar uma perna, um braço para alguém, que seja para um sócio e não para a concorrência, né? Isso seria muito, muito legal. E mesmo assim eu manteria a força da empresa dentro dela, só que com alguém externo dividindo, né? Melhor dividido que entregar para alguém totalmente. Acho que pode ser uma baita saída, ou um sócio operador, ou um sócio que seja só investidor mesmo, porque lucro a empresa dá, a margem do nosso negócio ela de fato é muito boa. Então, é isso. Parabéns! Gente, problema real, pessoas reais, tem tamanhos, não interessa o tamanho, quando a gente está afim e a gente não entende isso como uma falha, né? Porque tu falou, o Benhur nos trouxe, apertado de fluxo de caixa. Eu tenho duas opções na minha cabeça, no meu coração, quando alguém me fala isso. Ou eu pensar, olha ali, é um burro que errou financeiramente, sem saber nada, né? Com uma opinião extremamente rasa, ou eu simplesmente amansar a minha mente e, cara, conta mais sobre isso, e aí o que a gente pode fazer? Esse jeito de pensar, gente, muitas vezes vem nato, muitas vezes tu nasceu assim, mas muitas vezes não, a gente quer ambiente seguro, e aí, para estar em ambientes seguros, isso é instinto humano, a gente avalia. O Ayrton nos trouxe hoje. Eu paro na tua frente, tu tem 3 segundos em 3 segundos tu nota. Eu não julgo ninguém. É mentira essa frase. É mentira, a gente aqui se julgou o dia inteiro. A questão é o que eu faço com o que eu estou vendo. Eu levo para um lado, olha ali, arrogante, e talvez seja mesmo, ou eu dou oportunidade. De novo, as mesas certas. A mesa certa para a Aline foi aquela ali, para o Benhur foi aquela ali. Não tinha nenhum mago de negócios nessa mesa, mas tinha gente afim, gente despida de ego e afim de te ajudar. Tu tem ambientes desses para frequentar, e a gente consegue frequentar desse jeito. Mas Caio, Bruna e Ana, para a gente se encaminhar para o final, e obrigado pelos exemplos, gente. 16 de agosto de 2025 vai ficar marcado na vida de muita gente. E a gente vai lembrar desse dia por muitos anos, espero.
de decisões que a gente tomou aqui, de movimentos que nasceram aqui, de conquistas que a gente comemorou aqui, mas eu acho que tem um ambiente que eu queria ouvir de vocês duas. Maternidade e negócios. Fácil, difícil, uma barbada, pé nas costas. Ninguém quer começar. Não fácil não é, né? Mas, como tudo na vida que a gente intensifica, dá o retorno, né? E esses quase 7 meses de vida do Mateu me ensinaram muito. E realmente estar em ambientes diferentes, né? Não só mudaram a minha cabeça como pessoa, mas como família, no contexto geral. Eu até consigo... Como é que eu vou explicar isso? Parece que quem é mãe aqui sabe, né? A mulher consegue dar o jeito e fazer muito mais coisas. Principalmente depois que eu virei mãe, eu fiz muito mais coisas do que eu fazia quando eu não era mãe. E aí eu fico pensando, com o que eu gastava o meu tempo? Porque hoje eu consigo produzir muito mais e ter menos tempo, né? Porque eu dedico muito das minhas horas para cuidar do Mateu. E o ambiente familiar sempre é uma coisa que foi muito importante para mim. Eu sempre recebi muito amor e carinho na minha família. E isso eu quero passar para o Mateu também. Quero que ele sinta orgulho da família que ele veio e que ele queira viver esse ambiente também. E sobre relacionamentos, assim, né? O nosso relacionamento também, como todos os relacionamentos, tem seus altos e baixos, vários desafios. Só alto. Mentira. Só que eu acho que a gente consegue conduzir com muita sabedoria, paciência. Sabedoria fica mais a cargo da Ana Paula, tá, gente? E muitas pessoas perguntam pra gente, como casal, como que vocês conseguem trabalhar juntos? O mesmo ambiente de trabalho, em casa, e estão sempre juntos. E sempre, desde o primeiro dia, foi muito tranquilo. A gente sabia que cada um ia ter as suas responsabilidades e que a gente precisaria ouvir um ao outro, né? Quando a gente não está fazendo certo, a gente sempre se coloca assim, olha, existe a Ana do escritório, existe a Ana de casa, existe a Ana mãe, existe... Então, eu consigo separar, muito embora algumas vezes eu fico puta da cara mesmo. Tu não devia ter falado isso comigo. Esse jeito comigo, né? É ou não é? As gurias já presenciaram algumas rusgas nossas, né? Às vezes falta para mim o poder da comunicação. E aí, vrau, acelera demais. Mas a gente consegue conversar. A gente percebe no começo da conversa se a Ana está conversando com o Calete, diretor técnico da Calete Contabilidade, com o Calete pai, com o Calete marido e vice-versa, sabe? A gente consegue... esse tipo de conversa aqui, eu não posso levar para o pessoal, porque está cobrando a falha empresarial. E isso facilitou muito para a gente virar sócio, né? Porque, às vezes, eu estou cobrando o Caio, meu amigo. E, às vezes, Caio, sabe aquela coisa que nós precisamos para o código? Tinha que ter feito até ontem, tu fez? Não. Então tá. E, da mesma maneira, acontece a cobrança do outro lado. Mas isso é extremamente importante. Só que, no ambiente familiar, a emoção aflora. Não, e como é que se trabalha depois de uma briga em casa? Como é que a gente vai se olhar assim e a gente tem que passar por cima disso? Olha só. E da briga de mulher. Isso é verdade.
E já aconteceu várias vezes. A gente teve alguma briga em casa, chegou no trabalho. Tem que falar, né? Tem que falar com ele, olha só. A conversa é outra, dá para entender no tom de voz, dá para entender, mas acontece. Acontece algumas vezes. O corpo fala, né? E tu, Bruna? Tranquilo a vida, maternidade, empresa? Bom, a parte de família, acho que eu sou muito feliz de estar num ambiente que preza muito por família. Então, o primeiro evento que a gente foi junto da MLS, inclusive, foi o Family Circle, um evento voltado só para a questão familiar. E concordo 100% com o que eles falam do single entity. Nós somos uma pessoa única e a família faz parte disso. E acho que nós 4 somos muito privilegiados por a gente conseguir levar os meninos para estarem sempre com a gente. Então, a gente carrega e eles, vamos, e eles estão junto, correndo por aí, causando de vez em quando, mas é um privilégio a gente ter eles por perto. E isso foi algo que me tocou muito a partir do momento que eu virei mãe. De tudo que eu quero fazer, eu quero que seja por ele estar perto com a gente. Então, não faz mais sentido se não for por eles. Assim. Claro que tem muito do nosso, do que eu quero para mim, dos meus sonhos, do Caio, de nós dois. Mas a gente fala, não tem como esses meninos darem errado. Olha o ambiente que a gente está proporcionando, olha as pessoas com quem eles vão crescer, as mentalidades que eles vão ter acesso. Tudo isso, desde pequeno, são as referências, como eu falei, eu tive as referências dos meus pais, então é a referência que eu quero construir para ele. De estar nesse ambiente de crescimento, então, com certeza, eles não vão ter erro. Quanto ao empreender em família, a gente está aprendendo, trocando a roda com o carro andando, porque começamos a jornada juntos agora. O Caio já empreendia no escritório, mas eu sempre tentei manter uma relação separada, até porque o escritório é da família dele, é a herança dele. Então, eu nunca quis me meter e colocar a mão ali, porque não acho que é de direito meu fazer isso. Claro que a gente tem bastante conversa, a gente tem trocas, ideias, mas sempre ficou muito distante essa relação. E a gente tem começado agora nessa questão de empreendedorismo. Tem dado certo. A gente tem gostado bastante disso. Acho que na quinta-feira ele chegou, já estava quase dormindo. Levantei, a gente começou a conversar, a gente passou umas 2 horas conversando e a gente terminou e falou, putz, como é gostoso fazer isso junto, né? Então faz bastante diferença assim na relação. É sensacional mesmo. E esse sentimento de que, cara, estou junto com alguém de verdade, né? E claro que um relacionamento afetivo tem mais força e mais desafios, tá? Mais força e mais desafios, mas qualquer parceiro teu de negócio tem que pensar muito parecido nos teus valores, tem que entender o jeito que tu pensa. E aí quando eu falei que existe a família de sangue, mas o núcleo, nem sempre eles vão participar disso, eles continuam participando disso no teu coração, mas nos negócios, não. E tá tudo bem. E alguns vão entender e outros não. É essa a ideia. Caio, meu irmão, poder da ambiência. Resume para nós aqui, já que tu é o cara do ecossistema, tu é o cara de todos os ambientes. E serei ainda mais. Se Deus quiser. É o sanguíneo. É aquela velha história que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se eu quero emagrecer, eu convivo com 5 pessoas mais magras que eu. E assim, a gente pode criar nosso ambiente. Sim. Né? Então, eu decido ficar mais próximo de pessoas mais magras do que eu. Se eu quero ser um empresário melhor, eu tenho que estar junto de empresários melhores do que eu. Se eu quero ser um milionário, eu tenho que conviver com milionários. Se eu quero melhorar minha espiritualidade, eu tenho que conviver com pessoas que têm uma espiritualidade que eu busco.
Mas assim, além disso, o que vem antes do ambiente, porque eu acho que todo mundo que está aqui entendeu o poder do ambiente, é o poder de tomar uma decisão apesar do medo. Sim. Porque eu vi um ponto de vista do Joel, deve fazer dessa semana passada, coisa assim, que ele falou assim, ó, em algum momento, o meu filho vai chegar para mim, e ele vai falar, pai, eu tenho uma decisão importante a tomar, e eu tô com medo. O que eu faço? E daí você vai ter basicamente 3 respostas para ele. Ou você vai falar, filho, não toma decisão, continua com o que você está, porque se der ruim, deu ruim. Ou você pode falar, filho, olha só, eu não sei como te ajudar, porque há 20 anos atrás eu tive que tomar uma decisão e eu não tomei. Então, não sei como te ajudar. Ou você pode falar, filho, tá vendo tudo isso daqui que o papai e a mamãe construíram? Então eles construíram porque há 20 anos atrás a gente tomou uma decisão. E toma essa decisão, porque se não der certo, você vai aprender. E você, graças a Deus, pela estrutura que a gente proporciona, você vai poder tomar decisões erradas até que você tome a certa. E você só precisa de uma decisão certa para mudar a sua vida e a vida das suas próximas gerações. Qual a resposta que você quer dar para o seu filho? E para finalizar também, uma coisa que eu achei muito legal que o Guto Galamba falou. Ele falou assim, ó, se você está indeciso entre tomar ou não uma decisão, faz um cara ou coroa, joga pro alto e vê. Não porque, se der cara, eu tomo, se der coroa, eu não vou. Porque quando a moedinha estiver lá rodando, você vai torcer para um dos lados. Esse é o lado que você tem que escolher. Boa técnica. Boa técnica. Entenderam essa? Pum. Toca bem forte a moeda para dar tempo de tu perceber. Quero cara ou quero coroa. Mas essa é uma boa pegada. Gente, obrigado por participarem do primeiro CaletCast com plateia. Parabéns por todos nós, pelas decisões e pelos ambientes que a gente tem vivido. Tu que nos acompanha na internet, curte, comenta e compartilha. Não esquece de te inscrever no evento do dia 30/9 e tomara que tu tenha assistido este podcast antes do dia 30 de setembro de 2025. Se tu está assistindo depois, tu vai ter que ir para a segunda edição. Acompanha que o que começa aqui não para. Bruna, Caio, meu irmão, Ana Paula, obrigado, parabéns para todos nós e uma salva de palmas para todo o CaletCast, todo o Código 2025.